Eclesiástico, capítulo 45. Moisés. De fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem, que foi estimado por todos, amado por Deus e pelos homens. Foi Moisés, cuja lembrança é uma bênção. Deus o tornou glorioso, como os santos, e o engrandeceu, provocando temor entre os inimigos. Pela palavra de Moisés, ele fez cessar os prodígios, e Deus o glorificou diante dos reis. Deu-lhe os mandamentos para o seu povo, e lhe mostrou uma parte da sua glória. Ele o consagrou pela fidelidade e mansidão dele, e o escolheu dentre todos os viventes, fez que ele ouvisse a sua voz e o introduziu na nuvem escura. Deu-lhe pessoalmente os mandamentos, a lei da vida e da inteligência, para que ensinasse sua aliança a Jacó e seus decretos a Israel. Araão. O Senhor elevou Araão, santo como Moisés, seu irmão da tribo de Levi, estabeleceu com ele uma aliança eterna e lhe entregou o sacerdócio do povo. Honrou com ornamento esplendiosos e o cobriu com vestes gloriosas. Revestiu-o com toda a magnificência e o cingiu com ricos ornamentos, calções, túnicas e efude. Rodeou sua veste com romãs e numerosas campainhas de ouro, para que elas tilintadas a cada passo, a fim de que o som fosse ouvido no santuário, como aviso para os filhos do seu povo. Enfeitou-o com veste sagrada, feita de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, a obra de artista. Confiou-lhe o peitoral do julgamento com as sortes da verdade, feito de carmesim retorcido, obra de tecelão. Nesse peitoral havia pedras preciosas gravadas em forma de selo, engastadas em ouro, obra de joalheiro, como memorial com as palavras gravadas, segundo o número das tribos de Israel. Sobre o turbante trazia uma coroa de ouro, na qual estava gravada a inscrição sagrada, uma insígnia de honra, obra magnífica, um enfeite que delicia os olhos. Antes dele, ninguém viu coisa parecida, e nenhum estrangeiro jamais usou coisa igual. Foi reservada apenas a seus filhos e a seus descendentes para sempre. Os sacrifícios oferecidos por ele se consumiam inteiramente 2 vezes por dia, sem interrupção. Moisés consagrou as mãos dele e o ungiu com um óleo santo. Isso tornou-se uma aliança eterna para ele e para os seus descendentes, enquanto o céu durar, para que eles presidam o culto, exerçam o sacerdócio e abençoem o povo, em nome do Senhor. O Senhor o escolheu entre todos os viventes, para que oferecesse a Deus sacrifício, incenso e perfume, como memorial, e para que fizesse o sacrifício pelo pecado em favor do seu povo. Confiou-lhe os seus mandamentos e o poder sobre as disposições legais para ensinar seus testemunhos a Jacó e iluminar Israel com a sua lei. Os estrangeiros se reuniram contra ele e o invejaram no deserto, homens de Datã e de Abirã, e o odioso e violento bando de Coré. O Senhor viu isso e ficou indignado, e eles foram aniquilados pelo furor da sua ira. Realizou prodígios contra eles e os consumiu com a chama do seu fogo. O Senhor aumentou a glória de Araão e lhe deu um patrimônio, destinou para ele as ofertas dos primeiros frutos e principalmente pão em abundância. De fato, eles se alimentam das vítimas oferecidas ao Senhor, dadas a ele e aos seus descendentes. Todavia, ele não recebeu uma propriedade na terra do povo, nem lhe foi dada uma parte no meio do povo, pois o Senhor é a sua parte e a sua herança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Mostrou-se zeloso no temor do Senhor, mantendo-se fiel quando o povo se revoltou. Ele interveio com generosa coragem e obteve o perdão para Israel. Por isso, foi estabelecida com ele uma aliança de paz, para que presidisse o santuário e o povo. A ele e aos seus descendentes foi reservada a dignidade do sacerdócio para sempre. Houve também uma aliança com Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. A sucessão do rei passava do pai para um de seus filhos, mas a sucessão de Araão passa para todos os seus descendentes. Que o Senhor
infunda a sabedoria no coração de vocês, sacerdotes, a fim de que governem o povo com justiça e os bens dos antepassados não desapareçam, e a glória deles passe para seus descendentes.